A homossexualidade começou a ser condenada com a ascensão das religiões monoteístas, nos primeiros séculos da era pós-Cristo. A partir daí, prisões, torturas, castrações, condenação à forca, morte por decapitação, internação em hospício, lobotomia e terapia de aversão foram algumas das penalidades impostas aos homossexuais ao longo da história. A condenação foi executada não só pelo viés político-religioso. No século XIII, no Império Mongol de Gengis Khan, foi criada uma lei que penalizava os homossexuais com a pena de morte. E acredita-se que essa lei era puramente estratégica. Tinha o objetivo de aumentar a população, aumentando assim o exército mongol para combater o gigante Império Chinês. Provavelmente, as perseguições aos homossexuais no Ocidente, a partir do século XV, tiveram o mesmo objetivo: aumentar a população a fim de colonizar as novas terras recém-descobertas e, consequentemente, as civilizações pré-coloniais das Américas, que eram colonizadas principalmente pelas potências Inglaterra, Espanha e Portugal, também foram introduzidas aos novos costumes. Ou seja, no decorrer da história, muito provavelmente milhares de homossexuais foram presos, mortos e torturados por uma questão política de conquista de território e dominância de povos. Aqui no Brasil, as relações homossexuais foram proibidas entre 1533 e 1830. Depois disso, foram classificadas como distúrbio, doença ou perversão até 1985, ano em que o Conselho Federal de Psicologia deixou de considerar, tardiamente, a homossexualidade como desvio sexual. Apesar dos avanços, o Brasil é considerado o país onde mais ocorrem crimes de ódio contra LGBTs no mundo inteiro. Em 2020, 2 bilhões de pessoas ainda vivem em países onde a homossexualidade é um crime. Com isso, cerca de 100 milhões de pessoas são criminalizadas apenas por ser quem são. A homossexualidade é crime em 70 países. Isso sem contar com alguns países que não pertencem à ONU e que também punem as relações homossexuais. Dentre esses 70 países, 11 punem a homossexualidade com a pena de morte. São eles: Arábia Saudita, Iêmen, Irã, Nigéria, Somália e Sudão. Um homossexual pode também ser condenado à morte no Afeganistão, Emirados Árabes, Catar, Mauritânia e Paquistão. Em 26 desses países, as penas variam entre 10 anos de prisão a prisão perpétua. Alguns dos piores países para ser homossexual. Irã. Segundo a Anistia Internacional, mais de 5 mil homossexuais foram executados no Irã desde 1979. O país, que possui um sistema teocrático amparado pela religião islâmica, é um dos que criminaliza a homossexualidade com a pena de morte. Lá no Irã, de acordo com a lei, familiares podem matar os filhos gays para proteger a honra da família. Um fato curioso é que a transexualidade é relativamente aceita em alguns lugares do país. Isso porque ela não é citada no livro sagrado islâmico, o Alcorão. Então, desde 1983, o líder islâmico Ayatollah Khomeini legalizou a cirurgia de redesignação sexual. Só que essa legalização não está relacionada a uma ideia mais liberal, de aceitação, mas sim com a ideia de normalização das pessoas e dos corpos, para que essas pessoas se encaixem num padrão de vida heterossexual. Para eles, ser gay é uma doença, então a operação seria uma cura. Então muitos gays acabam se sentindo pressionados a passar pelo processo de transexualização para escapar da morte ou para conseguir ter uma vida social digna. O fato é que várias pessoas que acabam fazendo a operação acabam sendo estigmatizadas por serem transexuais, sendo excluídas do convívio familiar e vivendo à margem da sociedade. Chechênia. Em 2017, um jornal da Chechênia denunciou a criação de campos de concentração no país, onde homens gays estavam sendo presos e torturados para denunciar outros gays. Na época, o líder do país, o autocrata Ramzan Kadyrov, disse que a denúncia era falsa, alegando que não existiam gays na Chechênia. Olha o que ele disse na época: se houvesse esse tipo de pessoas na Chechênia, as autoridades não precisariam se preocupar com eles, porque seus parentes os mandariam para um lugar do qual não poderiam voltar. Iraque. Os homens gays são perseguidos no Iraque há décadas, mas a coisa piorou quando o Estado Islâmico tomou conta de alguns territórios por lá. Grupos de extermínio que agiam com apoio do governo faziam massacres pelo país. A punição do Estado Islâmico era a morte violenta. Homossexuais eram lançados do alto de um prédio
e se não morressem, tinham o corpo apedrejado até a morte. Embora o Iraque tenha saído da lista dos países que criminaliza a homossexualidade com pena de morte, devido à eliminação do Estado Islâmico, continua a perseguir homossexuais através de leis de atentado ao pudor, prostituição, entre outras. Avanços da luta. Apesar da tristeza, você quer saber que em 2020, 70 países ainda criminalizam por lei a existência da homossexualidade? Muitos avanços importantes aconteceram nos últimos tempos. Ainda que tardiamente, em 1990, a OMS retirou a homossexualidade da sua lista de doenças mentais. Em 2018, a Índia, segundo país mais populoso do mundo, descriminalizou a homossexualidade. Em 1969, 74% da população mundial vivia em países onde ser homossexual era um crime. Hoje essa porcentagem caiu para 23%. Hoje, discriminar alguém por causa da orientação sexual é considerado crime em 9 países. São eles: África do Sul, Bolívia, Equador, Fiji, México, Nepal, Portugal, Suécia e Suíça. Ainda é pouco, né? Viver em pleno uso dos nossos direitos nunca foi uma regra na história da humanidade. Apesar dos avanços nos direitos de várias minorias, nunca se sabe o que pode ser tirado de nós como direito. Eu acredito e espero que os avanços não retrocedam, que resistam às ondas conservadoras e extremistas que reagem às nossas conquistas, e que o conhecimento seja a nossa maior arma, e que a gente se informe cada dia mais para poder lutar pelos nossos direitos de existir. É preciso estar atento e forte.